Muito bem, é um prazer estarmos juntos para a edição do TVC News desta segunda-feira, dia 11 de maio. Junto com o início da semana, veio uma temperatura fria que já começou no final de semana. Isso tem sido notado pelas pessoas, é bom ter cuidado, principalmente com relação a roupas, né? Agasalhe-se muito bem, porque querendo ou não, o outono-inverno traz consigo também algumas complicações bastante difíceis com relação justamente a problemas respiratórios. Então, é bom que se fique atento para as roupas quentes. Vamos conhecer os destaques da edição do TVC News desta segunda-feira. Camboriú registra aumento de casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes. Serasa inicia campanha Desenrola 2.0 para quem está endividado e precisa limpar o nome. Casa Alva inaugurada em Camboriú. Marginais da BR-101 em Balneário Camboriú recebem ações de limpeza e manutenção. Cinti completa 60 anos de trajetória em Santa Catarina. Final de semana marcou o fim dos Jogos Escolares Brasileiros de Voleibol Sub-18. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Segunda-feira, início de mais uma semana e, claro, esperamos que você esteja com todo o gás, com ânimo e principalmente focado no que vai acontecer. Inclusive, um dos locais disputados hoje é aqui no Cristo Luz, porque teremos uma cerimônia religiosa e também inauguração dos novos estúdios da Rádio Divino Oleiro, que passa a fazer parte aqui do prédio onde está a TVC Panorama. As nossas jornalistas estão aqui na tela da TVC. Bianca Robles, o seu destaque dessas... Está todo mundo com roupa de lã, hein? Bianca, seu destaque dessa segunda-feira, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Érica, e a todos que estão nos assistindo. Duas ruas de Balneário Camboriú passam agora a integrar Itajaí. Muito bem, vamos lá, agora vamos a Camboriú, lá em Camboriú com a Élica Gabriela. Também está frio aí, hein, Élica? Boa tarde, seu destaque. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Bianca, quem está nos acompanhando. E é exatamente esse meu destaque, Saúl. Estou a caráter. O estado registra as primeiras temperaturas abaixo de zero. Muito bem, agradeço a vocês pela gentileza. Daqui a pouco vocês retornam aqui no TVC News para trazer essas informações de forma detalhada. É sempre muito bom trazermos a informação em primeiríssimo lugar. A gente já começa falando aqui sobre o Conselho Tutelar de Camboriú. Está conosco aqui a presidente, Rafaela Souza, presidente do Conselho Tutelar. Ela conversa conosco agora, por quê? Porque tem, primeiro, o aumento do número de atendimentos, de chamadas e também um protocolo inédito que está sendo aplicado em Camboriú. Rafaela, presidente, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como sempre, né, um prazer enorme estar aqui com vocês, né, para poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e também sobre esse protocolo. Bom, há uma preocupação muito grande, não só de vocês, do Conselho Tutelar, nem do Ministério Público, mas também de nós da mídia. A gente está vendo aí um crescente número de agressões, e eu queria te perguntar exatamente como é que estão esses números. São muitos, de fato, os chamados que chegam até vocês em Camboriú, principalmente lá no Conselho Tutelar? Camboriú sempre teve um histórico de ter muitos atendimentos, né? Até por divulgar, sempre foi muito divulgado esses números. Ocorre que agora, em 2026, a gente sentiu de fato o impacto, né? E nos causou está nos causando muita preocupação pela quantidade de casos que vem crescendo, né? Isso é um ponto bom, é que as pessoas estão se conscientizando e estão fazendo as denúncias, mas é preocupante pela quantidade de crianças e adolescentes que estão sofrendo essas violações. Muito bem. Olha, Rafaela, a gente quer saber, as pessoas todas querem saber exatamente sobre esse protocolo, né? Vocês anunciaram a semana passada sobre este protocolo, e eu queria que você falasse, é algo inédito de Camboriú, e qual é esse protocolo? Esse protocolo de violência, ele foi criado em 2019, né, por iniciativa do
Ministério Público, do Poder Judiciário, da Vara da Infância, Conselho Tutelar, se estendendo a toda a rede de proteção. Então, foi um trabalho em conjunto, né, criado por várias mãos, né, como a nossa promotora da comarca sempre fala. Então, eu acredito que ele é referência, sim, hoje no município, né, e até pela eficácia dele. Ele vem sendo desenvolvido, então, desde 2019, ele vem sendo, de fato, executado e tem facilitado muito a forma que a gente tem atuado, quanto conselho e quanto rede. Presidente, a gente sabe que existe um plano, né, um plano de atendimento por tratar-se de crianças, né, adolescentes e tal, e claro que vocês são preparados, as pessoas que fazem a escuta são preparadas. Mas o que tem de diferente esse protocolo do que já era aplicado antes? Se via a dificuldade de como toda a rede agir quando chegava uma situação de violência, né, um relato espontâneo ou até uma vítima testemunha, né? Ela não, de fato, sofria violência, mas ela testemunhava dentro do seu ambiente familiar. Então, se viu essa necessidade de fazer esse fluxo. Hoje, esse protocolo, mensalmente, ele tem atualizações, conforme a gente vai vendo a demanda e a necessidade. Então, dentro dele, é um fluxo que facilita o servidor a agir, como agir, né, quando ele se depara com uma situação de violência. Muitas pessoas não sabem como, de fato, agir quando recebe um relato de uma criança que vem sofrendo violência sexual ou que vem presenciando alguma violência física dentro de casa. Então, esse protocolo, ele facilitou a comunicação da rede, né, e também como agir. Existe, sim, sempre capacitações, onde a própria Secretaria de Educação, ela capacita os servidores, principalmente os novos que vêm chegando, para que tenha conhecimento desse documento, que é um documento de excelência, e como agir dentro da escola, dentro dos equipamentos que atendem crianças e adolescentes. Muito bem, a gente tem visto o aumento dos números. Vocês associam exatamente ao que esse aumento do número de queixas, de violações que estão ocorrendo no município? A quantidade de habitantes no município de Camboriú, né, que vem crescendo muito. O nosso IBGE, né, as estatísticas ali com certeza estão defasadas, então o crescente número de habitantes, né, é notório, a cidade, o município está crescendo e com isso as denúncias vêm chegando, mais crianças, né, mais adolescentes, e as pessoas, eu acredito também que têm reconhecido o trabalho do Conselho Tutelar e da rede de proteção, então cria um pouco mais de confiança em poder fazer a denúncia. Muito bem. Olha, nós da TVC estamos à disposição do Conselho Tutelar sempre que for necessário, até porque nós estamos no meio do Maio Laranja, que é justamente o mês de prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Estamos à disposição do Conselho sempre que necessário, nossos espaços estão disponíveis. Existe alguma orientação que você gostaria de falar agora a mães e pais que estão nos ouvindo e até crianças que neste momento estão na frente da TV e que porventura estão tendo seus direitos violados? Aos responsáveis, a toda a população, né, não se cale, porque a partir do momento que a gente se cala, a gente está protegendo o agressor. Então, é importante que haja essa denúncia, que haja a comunicação dessa violação. Hoje em dia, a gente tem o Disque 100, que é uma plataforma de excelência, né? Ela gera protocolo, ela gera dados, é anônimo. Então, existe, sim, essa possibilidade de você poder ajudar uma criança e um adolescente. Tá certo. Muito obrigado à presidente do Conselho Tutelar de Camboriú, Rafaela, obrigado pela sua presença aqui. E a gente, claro, vai seguir, como já falei, à disposição do Conselho Tutelar. Obrigada a todos e sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente abordou aqui com a Rafaela violência contra crianças e adolescentes, mas também tem uma matéria agora sobre a Casa Alva que acolhe mulheres vítimas de violência por parte dos seus companheiros e às vezes até não são companheiros, mas acabam agredindo mulheres. E aí a consequência disso é que os números de internações nesse local, em Balneário Camboriú, estavam completamente esgotados. Por consequência disso aí, uma nova Casa Alva foi inaugurada em Camboriú para atender especificamente as mulheres de Camboriú. Vamos acompanhar. Foi inaugurada na última sexta-feira a sede da Casa Alva, em Camboriú. O espaço é um equipamento público destinado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. É um dia que nós precisamos celebrar
a Casa Alva, aqui no município de Camboriú, é uma grande conquista, porque nós sabemos da demanda que existe nesse município e para a gente ter conseguido avançar nesse sentido, diz muito a respeito de o quanto a rede está fortalecida no enfrentamento às mulheres vítimas de violência. A casa tem capacidade total para 25 pessoas. Atualmente, as 15 vagas que são convênio com o município de Camboriú já estão ocupadas por aqueles que precisaram ser retirados do convívio com o agressor. A Casa Alva está fazendo a sua parte e nós, do governo de Camboriú, dentro das nossas possibilidades, fazendo um convênio e ajudando a Casa Alva. Camboriú tem a oportunidade também de poder contribuir, né, com essas mulheres, né, às vezes agredidas, tão sofridas, e poder encontrar amparo numa equipe que se disponibiliza para dar apoio tanto à mãe como às crianças, e o município poder fazer parte desse trabalho também, para a gente gratificante. A estrutura conta com dormitórios, refeitório, área de lazer, sala de convivência e espaço para equipe técnica. O tempo de permanência na unidade é de até 180 dias. Durante este período, as vítimas recebem o acompanhamento necessário para que possam se reestruturar em busca de um novo caminho longe da violência. O espaço vai oferecer atendimento psicológico, orientação jurídica e assistência social. Segundo a Casa Alva, o objetivo é que a mulher não enfrente o medo sozinha e tenha o suporte necessário para recuperar a autonomia e a autoestima, muitas vezes destruída pelo ciclo da violência doméstica. O acesso ao acolhimento é feito através de boletim de ocorrência registrado pelos órgãos de assistência social ou na própria delegacia, em caso de registro fora de horário de atendimento ou em finais de semana. Olha, que papel espetacular e que trabalho bem feito da Casa Alva, acolhendo essas mulheres que não podem voltar para suas residências em virtude da agressão cometida pelos companheiros. Parabéns a todos os envolvidos e também o Poder Público Municipal por adotar e fazer a sua parte. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, o Serasa inicia a campanha Desenrola 2.0 para limpar o nome. E as marginais da BR-101 em Balneário Camboriú recebem ações de limpeza e manutenção depois do intervalo.